Aí é só você clicar no transcrição e depois, cancelar a transcrição. Quer que eu comece? Hã? Pode começar. Boa tarde a todos. Damos início, então, a mais uma live. Nossas lives, elas ocorrem às quartas-feiras. Inicialmente, estavam ocorrendo às 9 horas da manhã. Mas a pedido dos professores do ensino médio das 6 às 7 horas e também dos professores do ensino médio noturno da escola parcial, nós estamos, então, atendendo a esse público às 14 horas. E daí podemos abranger os dois públicos. Também. As próximas quartas, o que fez a inscrição dela? Fixo às 14 horas, as quartas, né, às 14 horas. Mas, por hora, hoje, nós fizemos esse horário para atender esse público também. Bom? É importante também ressaltar que a nossa live ela é gravada, já iniciou a gravação, e depois é postada na plataforma YouTube. Então, nós vamos, através do boletim, que será emitido na sexta-feira, vocês terão acesso aí ao link do YouTube e ao link do material desta live. Tá bom? Então, não se preocupem, que depois nós vamos também disparando nos grupos, né, de portuguesa, de leia, a linguagem, para que vocês possam ter acesso também a esse material e a gravação. Tá? Em continuidade, hoje, apenas Pepe, Camila e Fernanda, especificamente as plataformas. A Lília está com outra demanda e a Vanessa está com outra demanda. Tá? Então, hoje, especificamente, plataformas Leia São Paulo e Redação Paulista. Pode passar, por favor. Então, os assuntos abordados serão as orientações, né, do Leia e da Redação Paulista. Pode passar. Os nossos acordos é que vocês mutem os microfones, né, o microfone de vocês, quando não estiver falando. Pode sim utilizar, pode questionar, mas vamos deixar para o final da live. Dúvidas, então, eu já acabei de colocar ao final da live. Aí as escolas convocadas são todas, tá? Porque a orientação do mês de junho, especificamente, e principalmente da Redação Paulista. Bom, Leia São Paulo rapidamente, porque hoje a fala vai ser da minha parceira, porque ela precisa muito falar com vocês em relação à Redação Paulista. Bom, para o Leia São Paulo, o que nós temos aí de organização de agenda e tudo mais? Pode passar, por favor. Para essa semana, que teve início aí no dia 3, finaliza no dia 7. Depois eu faço a correção aí. Não estou conseguindo entrar nessa reunião. Nós temos aí ainda, né, a organização da análise da plataforma BI, que eu já fiz como sugestão deixar para que aconteça às quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, no período da manhã ou no período da tarde, vocês poderão ir na escola fazer uma parada geral para estar verificando a plataforma Leia. E também aproveitando para verificar a plataforma Redação Paulista. Por quê? Porque ficou organizado, né, através da fala da equipe da EFAP, que a plataforma Leia será atualizada às terças-feiras, no período da tarde. Então, como a todo, né, a atualização durante o dia, mais precisamente, ao fim da tarde, nós teremos aí os dados
coerentes aí com relação à plataforma Leia São Paulo. Só que, às vezes, o professor que trabalha até às 16, a equipe que trabalha até às 16 já encerrou, né, o seu horário de trabalho. Então, assim, como forma de organização, deixem as quartas-feiras para isso. Eu tenho feito isso. Camila, mas nós percebemos que, às vezes, você emite alguma atualização na segunda ou na terça-feira. Realmente, que às vezes sim, pode ocorrer, né, acontecer, e são situações aí esporádicas que vão surgindo. Mas o oficial é que seja na terça-feira à tarde, e eu peço então para que vocês organizem a agenda de vocês às quartas-feiras, assim como eu tenho feito. Utilizar sempre o CMSP para a plataforma Leia São Paulo. Tem aplicativo? Sim. Os estudantes estão utilizando o aplicativo? Estão utilizando o aplicativo, principalmente no seu celular, né? Celular próprio. Então, eles utilizam, acabam fazendo uso fora da escola, aos finais de semana, e isso não há problema nenhum. Mas ali naquele horário da aula, que foi instituída a aula do Leia São Paulo, e naquela aula do ensino médio da redação Paulo, né, redação e leitura, que foi instituído lá um momento também para o Leia São Paulo, é imprescindível que seja feito o login através do CMSP, tá bom? Então, ali durante a aula, sempre utilizar o CMSP. Também faço a sugestão, né, para que esses estudantes façam a leitura em casa pelo CMSP. Mas é lógico que acaba, às vezes, sendo mais prático pelo aplicativo. E aí, às vezes, pode ocorrer de ter erro no aplicativo e tudo mais. Aí podem fazer abertura de chamado normalmente. Mas vamos focar sempre o meio oficial, que é o centro de mídias. Verificação do estudante que não está lendo o livro, né, dentro ali do clube de leitura. Essa é uma informação muito importante que sempre eu estou divulgando, sempre falando a vocês, mas o óbvio tem que ser dito e sempre propagado. Então, estou, de novo, reafirmando e dizendo que vocês precisam estar atentos aonde, né, como o estudante está fazendo a leitura desse livro. Mesmo que ali durante a aula de vocês, mas verifique se não está sendo pelo carrossel, que é ali a parte inicial, né, a hora que entra na plataforma, ou se ele está indo até o clube e fazendo a leitura dentro do clube. Meu estudante está sem acesso ao clube de leitura. Essa situação é emergencial, tá bom? É situação para ontem. Se vocês perceberem que tem algum estudante sem acesso, rapidamente abram o chamado, tá bom? Se vocês estão em sala de aula e não conseguem, pede para o coordenador, faça uma força-tarefa, mas não deixa passar o dia sem a abertura desse chamado. É bem prático, bem simples. Hoje, inclusive, está indo via boletim o passo a passo da abertura desse chamado. Então, vocês façam a abertura, por favor. E, mais uma vez, ali, a abertura de chamados com qualquer outra inconsistência que for surgindo. E leitura de outros livros, tá bom? Não vamos nos prender só à leitura bimestral, que é de um livro apenas. Vocês podem, sim, abrir o leque e fazer a leitura de outros livros, sem problema algum, tá bom? A leitura do livro bimestral é uma orientação inicial, é a meta para o BI, mas o estudante não pode parar de ler só porque ele fez a leitura do bimestre. Ele tem o direito de ler 3 livros simultaneamente. Então, assim, além do livro do bimestre, ele ainda tem direito a ler mais 2. E após o término dessas 3 leituras, ele tem o direito de ler mais e mais, cada vez mais, tá bom? Então, assim, o uso constante, né, aquela atividade contínua de leitura, deve acontecer sim, tá bom? Eu conto com vocês. Pode passar. E aí, só para retomar, você já sabe da leitura, né, do bimestre, que é o livro Ninguém Igual a Ninguém, mas eu coloquei algumas sugestões que também já foi via boletim, de outros livros que vocês podem ter acesso, pode passar, porque esse é dos anos finais. Para o ensino médio, idem. Nós temos lá a leitura do Marinheiro, a leitura do Pessoa, mas também há outras sugestões para que vocês possam fazer a leitura durante o bimestre. Pode passar. Todas essas informações sempre estão indo via boletim, ok? É importante ressaltar, em fala com a PEC Vanessa, que é responsável pela sala de leitura, nós deixamos acordado, né, em conjunto com os professores de sala de leitura, com a gestão da escola, que o professor poderá auxiliar na repescagem. Então, esse professor de sala de leitura, ele pode sim disponibilizar um tempo da agenda dele para receber esses estudantes que ainda não fizeram a leitura do primeiro bimestre. Então, assim, eu tenho um estudante que ele ainda está zerado, ele não tem nenhum livro lido. Então, ele está em total atraso.
Então, esse professor de sala de leitura pode trazer esse estudante para o espaço da sala de leitura, junto com o tablet, ou o Chromebook, notebook, enfim, e esse estudante estar fazendo a leitura ali em conjunto com o professor da sala de leitura auxiliando ele. E aí, então, essa ação é uma repescagem, tá bom? Então, fiquem atentos para saber. Façam a busca ativa na plataforma Leia São Paulo para saber o estudante que ainda não realizou pelo menos uma leitura, tá? E até o final do bimestre, 2 leituras que são 2 livros. Pode passar. Quero parabenizar, né, a diretoria de ensino de Sorocaba, que vem realizando aí um trabalho brilhante com relação à plataforma Leia São Paulo e até mesmo, né, a redação paulista. Então, assim, vocês estão muito engajados, vocês professores de português, quero agradecê-los cada vez mais e mais. Nós estamos aí na semana 15, né, da contabilização aí do BIA, Educação, e nós já tivemos a leitura aí de 31.220 concluídos. Isso apenas o segundo trimestre, né? Se a gente for somar, já ultrapassou aí 60 mil livros, né, do primeiro ao segundo bimestre. Mas pensando aí no segundo bimestre, a gente já teve essa conclusão de livros. Nós precisamos de 45.120 livros ao todo, até o fim, 122, né? 122 livros ao todo, até o fim do segundo bimestre. Então, assim, falta pouco, né? Eu acredito que até a primeira semana de julho, se Deus quiser, a gente vai alcançar essa meta aí do segundo bimestre. Então, só parabenizando vocês aí cada vez mais e mais. Pode passar para... Surgiu o problema, tem assim um passo a passo bem rápido, para que vocês façam a atualização do Chromebook e tudo mais, e ainda assim não foi resolvido, o Proatec não conseguiu fazer ali a formatação da máquina, algo assim que é possível dentro ali das condições, né, na governabilidade de vocês. Pode passar, tá? Aí vocês deverão fazer a abertura do chamado. Drive Leia São Paulo. Nós temos esse drive com todas as informações, com materiais orientadores, com tutoriais, com documentos gerais, tudo e mais um pouco com FAQ, tudo e mais um pouco relacionado à plataforma Leia São Paulo. Também temos o drive da Redação Paulista, drive de sala de leitura, drive da alfabetização. Temos drive de tudo, né, de todas as partes aqui da DS Sorocaba. Então, vocês podem localizar aí os materiais que vocês desejarem. Pode passar. E é isso. Encerro a minha fala e passo, então, para a minha companheira continuar aí com vocês. Muito obrigada. Bem, pessoal, Fernanda, boa tarde para vocês. É uma excelente semana e um ótimo junho, né? O mês da festa junina, né? O meu mês também, que é o mês do meu aniversário. O mês do aniversário da Camila também. As duas plataformas para o aniversário no mesmo mês. Bem, pessoal, eu começo aqui com uma novidade da plataforma, uma novidade do gerenciador de tarefas. Eu postei essa funcionalidade no boletim do dia 24, perdão, do dia 29/5, que foi o boletim de quarta-feira, antes do feriado. Então, eu acho importante reiterar, porque antes de feriado, né, ler boletim, o pessoal já estava com a cabeça, né, no feriado prolongado. Então, eu vou retomar essa informação, acho importante para a gente tirar nossas dúvidas e o que ela vai beneficiar no nosso dia a dia, tá bom? Dá para me ouvir, né, Camila? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Que daí eu tô falando? Sim. Estamos sim. Tá, então beleza. Aí, pessoal, eu vou abrir aqui uma tela. Tá sendo, beleza. Para a gente entender essa nova funcionalidade. Eu vou entrar, então, no cmsp.ip.tv. Opa, coloquei errado. Se colocar errado, ele vai para o Google, tá, gente? Ó, coloquei errado. ip.tv. E aí, indo para essa Tomada, né? para essa tela aqui no gerenciador de tarefas, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Foi? Bem, deixa eu abrir aqui, expandir. Bem, dá para ver o gerenciador de tarefas aí, né?
Bem, gente, então aqui no gerenciador de tarefas, o que que há de novidade? Eu vou vir em atividades novamente, e aí abrem para mim essas categorias, tá? Várias, mas nós vamos só usar modelos e o atividades. O campo respostas não será mais utilizado. Isso foi algo que eu respondi muito semana passada, né? Porque o pessoal estava indo no campo resposta, eu coloquei lá no grupo também, para não utilizar mais o campo resposta. Acredito que em breve eles vão tirar essa opção aqui de resposta. Foi pedido. O responsável por mexer no gerenciador de tarefas, né, por fazer as atualizações, né, o gerenciamento, estava na nossa reunião na sexta-feira retrasada. Não. Ai, meu Deus. Eita, aconteceu. Parou? Tá. Ele falou que, né, vai ver se eles conseguem tirar o campo resposta. Então, primeira informação, que eu acho que é importante vocês anotarem. O professor começou a reclamar que deu problema na correção. Pergunta se eles estão utilizando o campo respostas. Não é para usar o campo resposta, tá bom? Porque vai dar problema, talvez eles não consigam achar a redação, talvez a redação do estudante não chegue aqui. Não é para usar. O que vocês vão usar então? Nossa, tá difícil o áudio hoje, hein? Peraí. Bem, aí, pessoal, só tomem cuidado que às vezes entra e sai para ver se o microfone não está aberto, porque acaba atrapalhando também as pessoas, né, ouvirem a informação. Bem, aqui no modelos, então, a gente sabe que é para publicar e o atividades para corrigir, editar prazo, enfim. Tá, qual que é a nova funcionalidade, então, Fernanda? Bem, atividades. Vocês indo em atividades, quando eu clico em atividades, aparecem tudo que eu já publiquei, né? Eu, publicador, mas tanto o professor quanto o trio gestor, ele, utilizando esse botão aqui, ó, visão por turma, ele clicando aqui, abre um outro leque, né? Abre outras maneiras de gerenciar, que é o por turma. Então, percebam que eu tenho informação aqui, ó. Ao selecionar essa opção, você terá acesso a todas as atividades enviadas para a sua turma. Todas as atividades, contemplando redação e atividade lá do tarefas, tá bom? Então, cliquei aqui, vou no selecionar turma, entrei no selecionar turma. No meu caso, eu só tenho uma turma que é fictícia. No caso de vocês, no caso do trio gestor, vai aparecer aqui a escola inteira, né? Então, todas as turmas irão aparecer para o trio gestor. Para o professor, irá aparecer apenas a turma que é atribuída a ele, né? As turmas, né? Irão aparecer apenas as turmas que são, né, atribuídas a ele. Então, aqui eu vou clicar na turma, vou clicar em adicionar. Maravilha. Feito isso, percebam que, tá vendo aqui, ó, o publicador? Essa turma fictícia são alguns PECs, São Paulo inteiro tem essa turma fictícia que é o PEC 11. O da Camila pode ser PEC 14, o do outro PEC 15. Então, são várias turmas fictícias. Aqui que aconteceu? Perceba que não é só o Fernanda, né? Quando eu tiro o Fernanda, o Visão por Turma, só tenho só o que eu postei. Quando eu clico Visão por Turma, tem que selecionar de novo aqui. Tudo que foi postado nessa turma aparece aqui, tá? Então, tudo que os pé-caiadas aqui, ó, Gustavo, Humberto, que é de outra DE, fizeram, aparecem aqui, tudo bem? Inclusive, o que eu postei também. Aproveitando, gente, que eu estou aqui, deixa eu tirar aqui minha telinha. Deixa eu falar uma coisinha que o pessoal pergunta sempre para mim, toda semana eu respondo essa dúvida, e é comum, né, a gente ter essa dúvida, que é a questão da página. Tá vendo aqui que eu tenho linhas por página? Se eu colocar 25, aparecem para mim apenas 25. E aí, às vezes, o professor não consegue corrigir uma redação, porque a redação não apareceu ali, porque carregou apenas 25 estudantes. Se eu coloco 50, ó, apareceram 50. Se eu coloco 100,
100. Então, na escola de vocês, como é uma rotatividade enorme, né, de atividades sendo postadas, tanto do redação quanto tarefas, não adianta vocês virem aqui e colocar só 25. Precisa colocar 100, tá? E aí vocês vão, se não couber aqui, aí dá para ir para a próxima página. Ó, perceba que ainda tem mais na outra página. Tudo bem? Até aqui tudo bem, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Esse carregar a página, porque tem professor que não está corrigindo todas as redações porque não carrega a página. Beleza. Feito isso, então tudo do oitavo, vamos imaginar que é o oitavo ano, tudo do oitavo ano está aqui. Mas, Fernanda, eu não quero ver, né, o tarefa, eu quero ver o redação. Então, nós vamos filtrar. Eu tenho buscar por publicador, aí eu quero saber só da professora X, do título, aí eu quero ver aquela atividade específica. Você consegue fechar o microfone, por favor, Camila? Que tem alguém que tá. Aí tem o localizador, eu consigo filtrar o que eu realmente quero. Às vezes eu quero filtrar a tarefa X, né? E aí eu venho aqui e coloco o nome, né, o título dessa tarefa, e assim por diante. Bem, no nosso caso aqui, né, é apenas redações. Clico em apenas redações e eu vou em procurar. Belezinha. Feito isso, todas as redações que foram publicadas nessa turma, independente se é um professor ativo ou não, estarão aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma professora chamada Francisca. A Francisca, ela estava em março, em abril na minha escola, maio tá o Gustavo, tá? O que a Francisca publicou na minha escola, eu consigo ver, mesmo que ela não esteja mais. Isso não era possível, agora é possível. Por quê? Porque é tudo que está na turma. Ah, que legal, Fernanda. Quer dizer que o coordenador, então, ele vai conseguir fazer a gestão das redações dos professores que já saíram da escola? Sim e não. Por que sim e não, tá? Porque tem limites por enquanto. Então, vamos lá. Ó, aqui do Gustavo, ele publicou, tá ativo aqui a redação dele, certo? Que ele publicou. Aqui, vamos ver um aqui, da Valéria, aqui, ó. Tá vendo, Valéria? Vamos imaginar que a Valéria é a professora que saiu da escola. Tá expirado. Bem, então vamos lá. O da Valéria, quando eu clico em 3 pontinhos, eu consigo ver os alunos que fizeram. Aqui não tem nada, porque nenhum aluno fez, mas se o aluno tivesse feito, estaria todas as redações que os alunos fizeram. E aí o coordenador conseguiria corrigir essa redação. Vou ver se eu consigo pegar uma minha, porque a minha eu sei que eu fiz os testes de como se fosse uma aluna fazendo. Consegue corrigir. Mas está expirado, o coordenador não vai conseguir editar essa redação, tá? Então, infelizmente, era para estar editando, mas não sei o que aconteceu, acho que barraram aí, deve ter dado algum problema. Só está dando para corrigir, finalizar a redação. Por enquanto. Tanto do expirado, então, vamos imaginar, né, aquele caso que eu tinha falado da Francisca, ela saiu e não corrigiu a redação. O coordenador, né, o trio gestor, o professor atual da turma, ele consegue finalizar essa redação. Tudo bem? Então, o que vai trazer de benefício para a escola? O benefício é que não vai ficar pendência de professores que não estão mais na escola, pendências de correção. Então, essa ferramenta ela vem para isso. Aqui publicado, vamos ver se tem algum que está feito aqui. Não está feito. Deixa eu pegar uma minha aqui. Então, eu vou pegar só a minha. Para eu pegar só a minha, é só eu tirar aqui, ó. Tá vendo? Visão por turma. Tirei visão por turma, eu consigo ver só as minhas. Deixa eu lembrar qual que eu tinha feito como se fosse estudante. Será que é essa? Aqui, ó. Essa daqui eu fiz um teste. Então, o perfil do coordenador, ele consegue ver o estudante que fez a redação e consegue vir aqui, tá? E corrigir essa redação. Nesse caso, já está corrigida essa redação. Caso ele fosse alterar alguma coisa, né? Ele alteraria aqui. Beleza? Então, isso é a novidade da rede. Então, só recapitulando. O professor não está mais na escola, deixou pendências de correção, agora é possível fazer essa correção. O professor novo da turma, ele consegue corrigir essas redações que ficaram para trás. Editar redação, o trio gestor consegue? Ainda não. Editar o prazo? Ainda não, tá? Nós já pedimos essa funcionalidade, eles estão vendo, né, gente? Demora. Tudo que eles precisam fazer vários testes,
E qual que é o problema de fazer edição? Que às vezes o pessoal vai lá, entra, em vez de editar só o prazo, edita tudo da redação. Sei lá, troca o gênero. Não o gênero, né? Mas a comanda ali, o texto de apoio. Então é um pouco perigoso, certo? Então, é essa a nossa novidade. Vou voltar aqui para a tela do Canva. Para quem quiser ter mais, né, ler na íntegra, né, tá tudo certinho aqui, tá no boletim 61, 29 de maio. Essa é a informação que eu acabei de dar. Pessoal, documento orientador, né? Eu sempre coloco esse print para a gente relembrar em qual semana nós estamos. Nós estamos na semana 1, que é da 3 a 7 de junho. Essa semana, o que eu tinha orientado lá, né? Lá no início do bimestre? Publicar a segunda proposta de redação. Então, essa semana é público a redação, seguindo o mesmo gênero e tema de maio, que é a mesma coisa do primeiro bimestre, acrescentando junho no título da proposta. O professor ele vai republicar, então ele vai lá em modelo, ele publica novamente a redação, e ele consegue editar colocando junho para ele se organizar melhor depois na hora da correção. É uma questão de gerenciamento. Aqui, gente, eu deixei até em negrito, tá? Muita gente pergunta para mim, e eu acho que é legal revisitar esse documento, que às vezes a pessoa não se atentou. Ó, pode ser trabalhado o mesmo gênero com um tema diferente, tá? E aqui embaixo coloca uma observação. O professor tem autonomia de trabalhar gêneros diferentes em cada mês, desde que esteja atrelado ao currículo e haja cumprimento dos prazos estabelecidos, tá? Aqui, lá no documento orientador, eu coloquei que era para publicar a redação para que eles conseguissem, os estudantes, né, organizar no caderno. No entanto, gente, a gente percebeu que em maio o pessoal já conseguiu fazer a correção coletiva, reescrever, tá? Então, aqui a gente já consegue digitar a redação. Eu já chego nessa questão da estratégia, tá? Peraí. Antes de chegar na estratégia, porque eu sei que eu mudei um pouquinho, que foi no boletim uma nova orientação, já chego aí, para eu não atropelar as informações. Mas, no documento orientador, estamos na semana 1, é o momento de publicar. Mesma redação, no entanto, o professor tem autonomia para usar a redação que está lá mesmo, né, de acordo com o escopo sequência. Aqui eu já expliquei bem, né, o porquê que a gente usa a mesma redação. Bem, o fechamento de maio, então, como que nós ficamos na diretoria de ensino de Sorocaba? Ficamos no amarelo. O que que isso indica? Aqui, tá vendo nesse amarelinho? Tá 0,15. Qual que seria o ideal? 0,25. Nós temos 44, vou arredondar, tá? Para ficar mais fácil. Tem 45 mil matrículas e redações concluídas, 35 mil redações concluídas em maio, ou seja, são 10 mil redações que não foram finalizadas, tá? Então, gente, primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho do mês de maio. Eu acho que já deu para consolidar o trabalho, o pessoal já está entendendo bem melhor. Eu sei que tem vários problemas ainda, o problema do assistente de correção. Tudo isso, gente, do problema do assistente de correção, nós estamos mandando para São Paulo para eles arrumarem. Só que, infelizmente, não é do dia para a noite que eles arrumam. Mas é legal que vocês mandam. Inclusive, teve uma CGPAC que mandou para mim, eu vou mandar para eles. Eu não consegui responder porque eu estava numa formação agora de manhã. E a gente manda. Então, se vocês puderem mandar, é legal sempre mandar bem detalhado para a gente repassar lá para eles e sempre mandando aí mandando não, fazendo o chamado, como a Camila falou, tá? E aí, o que que eu queria deixar, né? Eu deixei um amarelinho aqui, que é a questão das pendências, pessoal. Como ficaram 10 mil redações para trás, o que que o coordenador, o que que a escola, o que que o professor precisa fazer, tá? Ele precisa verificar essas pendências. E como que eu faço para verificar essas pendências, estudantes que não fizeram? No mês de maio, o que que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui, ó. A gente vai pegar o CTRL, vai deixar segurado o CTRL e vai selecionar a semana 11, 12, 13, 14 e 15. Selecionando essas 5 semanas, né, que é a semana de maio, eu vou ter o quantitativo de redações que foram feitas na minha semana, na minha escola. Então, aqui um exemplo da diretoria de Sorocaba, né? Várias escolas conseguiram ali chegar chegaram no 0,25.
Então, que conseguiram, não tem pendência, mas várias não conseguiram. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver a minha matrícula, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 291 aqui. Não sei se aparece a minha setinha, Camila. Aparece o azulzinho aí que eu tô mexendo? Parece? Tá. Eu tenho 291 estudantes que deveriam fazer 291 redações no mês de maio, tá? Então, esse é o número. Aqui eu tenho 286. O que que ficou para trás, né? Quatro, cinco redações? Isso? São 5 redações que ficaram para trás. Tudo bem? Então, são 5 estudantes que eu tenho que fazer aí a buscativa. Aí vocês vão falar assim, Fernanda, olha, mas tem 4 aqui para correção. E o professor falou que fez a correção. Se esse professor fez, sei lá, no sábado, no domingo, pode ser que ainda não virou no BI. Então, na semana 16, será contabilizada essa redação que ainda não apareceu. Tá bom? Certo, gente? Ó, aqui é uma outra tela mostrando que ó quantas escolas, né? Lógico que eu tampei aqui o nome das escolas, mas olha quantas escolas estão com número baixo de redação, tá? Ó, então, por exemplo, aqui eu tenho uma escola com 644 matrículas, teria que ter 644 redações, tem 254 redações. Então, são muitas redações que ficaram sem ser corrigidas, enfim, tá? Beleza? Para isso, então, serve a repescagem, que é o que eu já falei na live anterior. E aqui tem o passo a passo de como fazer a repescagem. Então, ó, caso vocês tenham dúvida, esse material vai depois para vocês, que é ampliar o prazo, ver nominalmente quem é o estudante que não fez, e chamar esses estudantes, pode ser na sala de leitura, em outro ambiente, para o estudante fazer. Ó, eu tenho nominalmente, eu apaguei o nome dos estudantes, quem deve ser feito, quem deve fazer e quem não deve fazer a redação. Ó, aqui, no caso, tem 2. É que isso aqui é um print antigo. Aqui é para estar 3, tá? Se tem 3 aqui, ok. Se não tem 3, tem que fazer repescagem. Certo? Aí, voltando naquilo que eu tinha falado, né? Nós estamos na semana 1, que era para publicar. Continua isso, gente. Publicar a redação, tá? Essa é a orientação. Republicar, na verdade, né? As escolas que quiserem publicar outra, pode também. Mas nós vamos dar para vocês uma estratégia, tá? E qual é essa estratégia? A estratégia é a seguinte, então, isso foi no boletim lá de quarta-feira passada também, que traz aqui até exemplos de como vocês podem fazer na escola. Como a redação é a mesma, como já foi feita a correção, o estudante só tem que arrumar o texto, isso é mais rápido, gente, isso é rápido. O professor, então, essa semana, muitas escolas já estão o quê? Digitando tudo, tá? Digitou. Por quê? Já está pronta a redação, já está corrigida. Digitando tudo, pá. O que que eu vou ter no mês de junho? Eu já tenho tudo digitado na primeira semana. Se eu tenho tudo digitado na primeira semana, como que a gente vai? Lembra da questão do Super BI? Já conversei com vocês em live, já coloquei meu posicionamento, mas a gente sabe que o sistema está assim, né? Em agosto que vai mudar. Então, o que acontece? A gente não vai descobrir o pedagógico em junho, porque, né, já foi trabalhado o gênero. Então, o que que nós vamos fazer? Digitou, e aí nós vamos fazer um escalonamento de correção, tá? E aí eu coloquei até um cenário. Então, vamos imaginar na escola X, na escola Jardim Encantado, que tem 4 turmas só, é um sonho de escola que só tem 4 turmas no período da manhã. O que essa escola vai fazer? Tá tudo digitado, Fernanda. Beleza. O professor, na primeira semana já, até sexta-feira, ele vai corrigir uma turma, que é o 25% dessa escola, porque essa escola só tem 4 turmas. Então, vamos imaginar, 25% de 4 é uma sala. Se fosse de 8, seriam 2 salas, né? E assim por diante. Então, essa professora vai corrigir na primeira semana uma turma, na segunda semana, a professora vai corrigir outra turma dela, né? Na semana 3, ela vai corrigir uma outra turma. E na semana 4, ela vai corrigir a outra turma. Então, ela sempre vai estar o quê? Movimentando as redações concluídas. Para puxar lá no Super BI, é redação concluída. Se ela vai fazendo essa correção semanal, sempre vai ficar, tá, com movimentação no Super BI.
Aqui não tem erro. Se ela fizer 25%, é um pouco difícil chegar nesse cálculo. Aqui é lógico que eu vou fazer um cenário fácil, né? Para ficar bem ilustrativo. Mas aí uma escola com 11, com vários professores, aí é um pouco mais complicado de fazer essa conta, mas é possível fazer isso. Então, aqui é o quê? É uma sugestão, é uma estratégia por conta do Super BI. No mês de junho, isso é super possível. No mês de maio foi possível? Não. Por quê? Porque no maio tinha que trabalhar o gênero, a temática, era muito mais complicado. Junho é possível por conta de toda a contextualização que eu já falei para vocês e está escrito aqui nesse documento, a contextualização. E aí, à tarde, a mesma coisa. Eu tenho só 2 turmas, né? É os 25%. O que é 25% de 2 turmas? Metade de cada turma por semana, certo? E aí, dá para fazer assim, por exemplo, o coordenador. Nossa, Fernanda, isso deu um nó na minha cabeça aqui agora, né? Eu tenho 3 professoras. Eu tenho 3 professoras, 15 turmas, né? Cada professora tem 5 salas. Então, dá para combinar, né? Como que essas professoras vão se organizar. Não precisa ser todas as professoras corrigindo todas as semanas. Dá para fazer, tipo, a primeira e a segunda semana, a professora X corrige. Na terceira e na quarta, a outra professora corrige. E a terceira, a professora, ela corrige metade na primeira quinzena, metade na segunda quinzena. Aí é uma questão, né, de se organizar, precisa de um alinhamento para falar sobre essa estratégia. E aí, de quem é essa competência? É da gestão pedagógica. A gestão pedagógica precisa chamar o seu grupo e falar, gente, o que que vocês acham dessa estratégia? É possível na nossa escola? É. Ah, então vamos pensar? Vamos pensar nesse jeito? Fica possível para todo mundo fazer isso? Então, beleza. Não fica possível? Então, o que que nós vamos fazer? Certo? Bem, aí vocês vão falar assim, Fernanda, tá. Aí quer dizer que eu não vou trabalhar a redação na segunda, na terceira e na quarta semana de junho, visto que os estudantes já digitaram a redação na primeira semana? Não é bem assim. As aulas de redação, elas estão previstas na resolução, né? Tem que separar uma aula de redação por semana. Se eu venho aqui e falo para vocês, não precisa trabalhar mais redação no mês de junho, não. Eu estou sendo, né, contra a lei aqui, né? Eu não posso falar isso, né? Não é pedagogicamente correto falar isso. Então, o que que se espera? Nem tudo que é trabalhado na aula de redação vai para a plataforma de redação. Simples assim. O professor ele pode continuar trabalhando ali nas outras semanas os gêneros que estão no material digital, que são vários. O aluno pode produzir no caderno dele. E, se o professor quiser, ele pode também usar a plataforma Redação Paulista, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, tem diretorias de ensino que estão fazendo 2 redações por mês. E aí é óbvio que ela vai fazer uma redação mais tranquila, uma redação coletiva, naquela turma. Isso é possível também. Não só na aula de português, o professor ele pode fazer uma parceria com o professor de projeto de vida, professor de geografia, enfim. Aí são N possibilidades. Qual é a minha sugestão? Olhando Sorocaba, olhando a nossa necessidade. O que que eu acho legal agora? Eu trabalhar as defasagens. Nós estamos com muita defasagem, nós estamos com uma prova paulista, certo? Né? Que bateram na nossa porta. E esse estudante, ele está sabendo escrever bem, ele sabe fazer uma boa paragrafação, ele está usando as habilidades de concordância, as habilidades né, de coerência, né, de coesão e coerência. Ele tem feito isso, ele sabe fazer uma tese, ele sabe o que que é um tempo, espaço, personagem principal. Então, tudo isso, gente, tudo que é recomposição da aprendizagem, eu consigo trabalhar nessas aulas de redação. Então, assim, é um universo para trabalhar agora no mês de junho. E eu acho que vai dar uma aliviada a gente ter essa estratégia aqui por conta da prova paulista, porque daí a gente dá mais equipamentos aí, né, na aula de a aula de redação não vai precisar desses equipamentos no momento da prova paulista, certo? Bem, e aí eu finalizo a minha fala
com a resolução SEDUC 39, na verdade, só vou comentar com ela, ainda não vou explicar. Nós estamos aí à vista a Olimpíada de Redação do Estado de São Paulo. Então, assim, ela é super nova, né? Saiu, hoje é dia 5, saiu na segunda-feira a resolução. Foi segunda, né? Foi. E vai falar sobre a Olimpíada. E nessa resolução, ela vai falar mais do professor para corrigir essas redações. E aí, o que é legal dessa Olimpíada, gente? Ela vai ser muito parecida com a UMASP, porque a UMASP não premiou uma galera, né? Sorocaba foi uma das cidades, das DEs mais premiadas, não, a mais premiada do estado de São Paulo. E a Olimpíada de Redação, ela vem com essa pegada de premiar uma galera, premiar bastante gente para valorizar. Então, a gente está saindo daquele projeto daquele processo que é quantitativo, caminhando para o qualitativo. Eu sei que muita gente já queria a qualidade assim lá em cima, né, no ano anterior, mas infelizmente quando a gente fala de uma implementação de algo novo, demora mesmo, né? A gente vai pelo quantitativo para depois ir refinando, certo? Então, quando eu vou ter reunião sobre isso, provavelmente eu acho que eles vão chamar a gente, São Paulo, para falar sobre essa Olimpíada. E aí, quando nós tivermos mais informações, a gente repassa aqui para vocês. Mas o que eu gostaria de falar? Que eles vão chamar professores da rede, professores de língua portuguesa da rede, para corrigir essas redações, para ganhar um dinheiro, tá? São 600 redações em 4 semanas, então o professor vai ter que corrigir 600 redações em um mês e vai ganhar para tal. Não sei qual é o valor ainda. Essa aqui é uma lei que ela uma resolução que ela abre para uma regulamentação, edital, então ela não está fechadinha, né? Ela vem com uma informação, mas na própria lei a gente percebe, né? Percebe não, é falado que vai ter o edital ainda, vai ter mais regulamentação, virão mais informações sobre essa Olimpíada. Mas eu acho que é legal já colocar aí no cronograma de vocês, já pensando isso, deixar um espaço para o segundo semestre. Essa Olimpíada vai acontecer na plataforma Redação Paulista. Como isso? Não sei. Em breve saberemos. Certo? Bem. Ué, não tá passando. Aqui eu já tinha falado, tá? Eu só vou passar, porque isso que eu já expliquei, na questão do roteiro, as escolas parciais principalmente. Gente, olha, utilizem esse roteiro, tá? O estudo autônomo, guiado pelo professor eventual, quer dizer, autônomo, que é bem entre aspas assim, mas que tem uma mediação do professor eventual das redações, principalmente do ensino médio, porque o ensino médio tem um componente de redação e leitura que é justamente para isso, certo? Tá? Caso vocês queiram tirar dúvidas em relação a esse roteiro, falem comigo. Nosso FAQ, perguntas e respostas, né, que é o Drive que a Camila já falou, o portal de atendimento também que a Camila já falou, aqui tem o acesso, alguém tinha pedido para mandar o link para abrir o chamado do Leia, é esse daqui, gente, ó, tá no nosso material, que a Camila também vai mandar daqui a pouco, né, Camila? Inclusive hoje, só uma orientação aí para vocês, que eu já falei no início da minha fala, hoje sairá via boletim o passo a passo de como realizar a abertura desse chamado, de uma forma bem didática mesmo, que vocês não vão ter erro, vai ser bem simples, vocês vão conseguir aí fazer a abertura do chamado para aqueles que ainda estão com alguma dificuldade mesmo em realizar essa abertura. Então agora, hoje, via boletim, sairá essa informação, tá bom? Logo mais após daí o boletim. Não é o correto é que vocês naveguem pelo site da Diretoria de Ensino, vocês naveguem pela aba de boletins, que vocês conheçam o espaço, façam uso dele, mas às vezes a gente quer facilitar, né? Mas não é por isso que vocês vão deixar de buscar as informações que estão aí no site da DR. Só vou lembrar aqui, ó, o boletim, gente, fica aqui, ó, site da Diretoria de Ensino,
boletins. E aqui, ó, tá vendo que eu coloquei o número do boletim aquela hora? Que era o boletim 61, que é o que saiu da quarta-feira. Só vir aqui que tem as informações do boletim 61. Esse aqui foi de segunda-feira e daqui a pouco tá saindo o boletim de hoje, né? Exato. Logo mais, hoje já sai, até antes das 17 já vai sair o boletim de hoje. As perguntas agora, né? Sim. Começar, Fer? Só lembrando ok. da licença de presença, enquanto vocês tiram as dúvidas, gente, lembrando que isso aqui foi uma convocação, tá? Às vezes não é convocação. O nosso sempre foi convocação. Mas quando é convocação, vocês precisam preencher a lista de presença. E quem que precisa preencher? Quem está na convocação. Um coordenador precisa preencher e o professor. Gente, como a gente colocou obrigatoriamente um coordenador, né, e um professor, caso tenha mais de um professor na escola ou professor da sala de leitura, não precisa se preocupar com a lista de presença. Mas agora, quem está escrito lá na convocação, obrigatoriamente precisa preencher a lista de presença. Tá bom? Isso aí. E agora para as nossas perguntas. Olá, vocês vão enviar o link da live para podermos enviar aos professores de português? Sim, nós enviamos também via boletim. Só que quando a live acontecia de manhã, nós conseguimos enviar no mesmo dia, no boletim de quarta, porque os boletins eles saem toda segunda, quarta e sexta. Sempre tem um boletim da DS local. E essa informação acontecia na quarta-feira mesmo. Só que agora, como o boletim já está formulado, ele já está sendo fase final já para envio no site da DE, nós não temos como publicar hoje, né, a live. Então, nós vamos publicar na sexta-feira. Então, como a live vai acontecer nas quartas, na sexta-feira vai ser publicado sempre aí para vocês o boletim com o link da live, que é o link do YouTube, como eu já havia dito, e com o link do material que vocês irão ter acesso aí a todos os materiais da nossa live. Fernanda, o documento orientador já está no site DE? Sim, já faz um bom tempo. Já está. Bom, se quiser falar um pouquinho, professor. Tá sim, pessoal. O documento orientador, todo começo de mês, né, eu e a Camila, a gente publica no boletim o documento orientador, que é a nossa via oficial, tá? A gente manda na pauta também dos PECs para eles, quando eles acompanham para a escola. Na nossa live também a gente orientou para que os professores fosse impresso, né, esse documento orientador e tivesse uma assinatura para dizer que o professor recebeu esse documento orientador. E esse documento orientador também está no nosso Drive, tá? Então, lá na diretoria de ensino. Eu mandei no grupo. Ontem eu mandei no grupo o documento orientador, tá? Mas está no Drive e no grupo também eu mandei esse documento orientador. Tem gente que está levantando a mão também, Camila. Acho que é melhor responder o chat e depois a gente abre, né? Vamos só terminar aqui, daí a gente já abriu. Tá? Perfeito, então já está ok. O documento orientador do LEI, ele é realizado bimestralmente. Então, início de bimestre, vocês vão lá no Drive do LEI, vocês vão ter acesso a esse documento. O do redação também, embora ele seja mensal, mas a FER já faz um compilado dos dois, 3 meses aí que vão ser realizada a redação. Próxima pergunta. Fernanda, no CMSP não acho a mesma tela que a sua. Onde tem a opção de filtrar? Pode mostrar o caminho novamente? Sim, falando disso, estou pegando o link aqui na reunião. O pessoal Tá, agora vai. Ó, o pessoal está perguntando sobre a lista de presença, né? Que algumas pessoas estão no celular, não conseguem fazer de responder a lista de presença, né, com o QR Code. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o link e mandando no chat. Então, tá? Chat. Vê agora a lista de presença. Em relação ao gerenciador de tarefas, é o seguinte: precisa entrar no link que eu falei, ó. Tá aparecendo? Não tá, né? É o cmsp.ip.tv.
Se vocês colocarem web, não vai entrar aqui, tá? É que às vezes a escola, ela começa a colocar o CMSP aqui e já vai automaticamente para o web. Quando eu coloco web, eu vou para essa página. Essa página aqui, que é a página do estudante, que é aqui da Prova Paulista, que ele faz a plataforma. Se eu tiro a palavra web, eu vou para o gerenciador de tarefas. Beleza? Daí eu coloco o servidor. É isso? Era essa a pergunta? Será? É isso? É, isso que eu entendi. Aí uma outra pergunta, só para confirmar o entendimento, no caso de trabalharmos temas inerentes à redação fora da plataforma, não ficaremos sem apontamentos no vídeo por conta da correção que estará acontecendo semanalmente pelos professores? Espera só um pouquinho que eu me perdi por conta da tela aqui, gente. Se trabalhar semanalmente. Temas inerentes à redação fora da plataforma. Não ficaremos sem apontamentos no BI por conta da correção que estará acontecendo semanalmente pelos professores? Fora. É que assim, como os alunos já digitaram a redação na primeira semana, o professor só vai corrigindo, ele vai concluir aquela redação de junho. Se já conseguiram, os alunos digitaram, fizeram a parte dele, e aí só falta a parte do professor que é corrigir. Beleza. Se o professor fizer outra proposta de redação ainda no mês de junho e trabalhar na plataforma, vida que segue, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Pode trabalhar outro gênero que esteja ali no material digital, não tem problema nenhum. Aí você fala assim, não, Fernanda, ele não quer trabalhar na plataforma, ele quer trabalhar no caderno de redação apenas. Pode? Pode também. Por quê? Porque a meta de junho já foi alcançada, que era uma redação em junho, tá? Então, assim, a meta de junho, digitou na primeira semana, corrigiu durante o mês. A segunda redação de junho, eu posso tanto fazer pela plataforma, quanto fazer fora da plataforma. Eu não sei, Patrícia, se é essa a sua dúvida. Se você quiser ampliar, eu não sei se eu já consegui responder. É isso, será? Eu acredito que seja isso mesmo. Ah, tá. A Patrícia falou o seguinte, é que às vezes é cobrado um acesso semanalmente. Nesse caso, o que vai ser cobrado na redação é redação concluída. Eu só consigo ter redação concluída quando o professor corrige. Deixa eu abrir o BI rapidinho, bem rápido, gente. Acho que vale a pena a gente... Perguntaram aqui com relação ao nosso horário da live. A live, ela é para ter a duração de 1 hora, então das 14 às 15. O professor, que caso não tenha dúvida alguma, né, e queira sair às 15 horas, está liberado. Mas eu acredito que seja importante, né, aqueles que necessitam aí tirar as dúvidas, continuarem na live para tirar suas dúvidas. Pessoal, vou pedir perdão de estar aparecendo aqui o nome das escolas, tá? Eu não consigo... Para eu mostrar isso, vai aparecer o nome das escolas, tá? Mas aqui é bem rapidinho. O que eu queria mostrar para vocês? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho só a semana 15, certo? O que aparece para mim na semana 15? Para ficar o verdinho aqui, vamos dizer o seguinte, né? Assim, só vai aparecer aquilo que foi corrigido na semana anterior. Vamos imaginar que essa escola aqui, no Gomercindo, por exemplo, que na semana anterior eles só tivessem digitado, não tivessem corrigido nenhuma. Não está aparecendo para mim a sua tela. Você está compartilhando? Peraí. Não, desculpa. Opa. Obrigada por avisar. Por que não está aparecendo aqui para eu? Acho que agora está aparecendo, né? O BI? Apareceu? Apareceu, né? Sim, apareceu. Gente, ó, então aqui, bem rapidinho, para vocês entenderem a movimentação do redação. O redação é o seguinte, vamos imaginar essa escola aqui, tá? Como eu falei, peço desculpa por estar expondo as escolas, mas é que eu só consigo explicar abrindo o BI. Aqui tá vendo, ó?
O que nós tivemos aqui? Que tem microfone aberto. Não, tem, mas eu não. Não, agora não tem. Microfone aberto. Você não tô. Nossa, Deixa eu ver. não. Acho que era aqui mesmo. Bem, gente, o que acontece? Ó, aqui é semana 15. O que foi feito na semana anterior, tá? Vai computar nessa semana. Então, na semana passada, 40 redações foram corrigidas. Então, aparece na semana 15. Se não tivesse feito 40 redações, mas tivesse digitado 40 redações, só tivesse digitado essas 40 redações, o que iria acontecer? Ia ficar vermelho aqui. Porque a digitação, a publicação, não contabiliza como índice de redação concluída. Só vai aparecer como índice de redação concluída quando o professor corrigir a redação. Então, vamos imaginar aqui, ó, o que aconteceu, por exemplo, na semana 13, tá? Na semana 13, que aqui ainda, nossa, várias escolas já corrigiram. Mas na semana 13, ó, estava vermelho aqui. Muitas escolas não corrigiram na semana 13, ó. Então, por exemplo, por quê? Porque não era ainda tempo de corrigir essas redações lá na semana 12. Não era ainda, não estava no período de corrigir. Não é que a escola não esteja trabalhando, mas é que não teve nenhuma correção nessa semana. Como não teve nenhuma correção, fica zero aqui. Fica, às vezes, até sem número, né? Porque não teve movimentação naquela semana. Como, infelizmente, o Super BI ele é semanal, por isso que eu estou dando essa estratégia. É a estratégia de fazer a digitação na primeira semana e aí a correção, né, parcelado nas semanas. Por quê? Porque a correção é a redação concluída que vai me trazer um indicador aqui no final, tá? Deu para entender agora, será? Acho que sim, né? Acho que tem alguém que, se caso não ficou claro, gente, pode falar aqui no chat, tá bom? Bem, aí eu vou abrir para a Maísa. É. Peraí. A Maísa está com a mão levantada, né? Pode falar, Maísa. Então, é sobre lançar a redação paulista. Eu publiquei a da professora que está afastada em maio, e agora eu tenho que publicar de junho. Como que eu faço? Peraí, a de maio, a professora não publicou também, isso? Não, fui eu que publiquei a de maio. Tá, mas já finalizou tudo, já corrigiu tudo. Já, estou pegando só alguns rascunhos, poucos alunos para fazer o rascunho. Tá. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, lá em modelos. Tá aparecendo o gerenciador de tarefas? Não, né? Não está compartilhando a tela. Tá, vou compartilhar aqui rapidinho. Enquanto eu vou abrindo aqui, alguém colocou no chat, olha, está em dúvida se relação é o BI ou se é, né, a questão de... Se a ideia é bater a meta ou movimentar semanalmente as plataformas. Gente, é o seguinte. A ideia é o pedagógico, é que o estudante aprenda, certo? No entanto, as escolas não estão sendo cobradas só pela uma redação por semana, por mês. E nós já tivemos essa conversa na semana anterior, né? E eu tento fazer o máximo possível para ter uma qualidade. Por isso que eu sugiro o mesmo gênero. Em maio, essa movimentação semanal era inviável, era muito difícil. Teve escola que conseguiu, ótimo, né? São escolas menores, menos complexas. No entanto, em junho, a gente consegue atender tanto a qualidade, tanto a meta, quanto a movimentação do Super BI semanalmente. Isso é uma sugestão estratégica, porque é o que vai ser cobrado, certo? Eu já coloquei aqui que eu penso, já conversamos sobre isso na semana retrasada. Em junho é possível fazer isso sem descobrir o pedagógico, tá? E aí, respondendo a Maísa é o seguinte, você vai vir em modelos, aí você vai pegar aqui apenas redações, belezinha, e vai procurar. Isso aqui é legal para os coordenadores que às vezes estão na vez, né,
que não tem um professor, ele que está fazendo essa parte, né? Ele que está à frente disso. O que vai acontecer, gente? Quando vocês abrirem o gerenciador aqui agora, vai ter um monte de redação que foi publicada em maio, porque essas redações são as redações de junho, tá? Isso aqui é outro gênero, outro tema. Tá vendo a data aqui, ó? 5, 5. Se eu for abrir aqui, por exemplo, a do sexto ano, não é mais carta de reclamação, tá? Aqui vai ser o resumo. Mas nós já conversamos sobre isso, que a gente vai publicar a mesma de maio e já explicamos o porquê. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão descer aqui e vão olhar as de abril, porque a de abril é que são as de maio. Então, se eu for aqui, ó, do sexto ano, 29/4, é a proposta de carta de reclamação. Como que eu tenho certeza disso, Fernanda? 3 pontinhos. Visualizo. Visualizei. Ah, realmente, é uma carta de reclamação aqui. É essa mesmo que eu tenho que postar. Beleza, tenho certeza que é essa? Eu venho e aí vocês vão publicar. Então, vai publicar na turma. Isso aqui com o perfil do coordenador, tá? O coordenador mesmo consegue fazer isso. Então, ele consegue colocar até dia 30, caso tenha algum estudante que não consiga fazer agora na primeira semana, né? Publicou. Ele publicou, então, ó, modelos, ele publicou. Normal. O que ele vai fazer? Ele vem em atividades. Aquela redação que eu acabei de publicar já está aqui, ó. Ó, sexto ano. Acabei de publicar, bonitinho, ó. Já está para os meus estudantes, é na hora. Venho nos 3 pontinhos, coloco em editar. Venho aqui no editar, eu já consigo colocar junho, ó. Junho. Mudei o título para ficar mais fácil, para eu diferenciar a de maio e diferenciar de junho. E salvo. Pronto. Carregou aqui para salvar. Volto em atividades. E eu já tenho aqui, ó, a redação junho publicada para o estudante. Era isso, Maísa? Era essa a dúvida? Isso. Aqui, como coordenadora, a gente fica maluca, né? Sim, com certeza. Ainda mais que vocês não foram na formação, né? Quem foi o professor. Mas eu tô com suporte aqui da equipe também. Eles têm me ajudado bastante, os professores. Maravilha. Obrigada. Deixa eu falar. Fale. Oi, Camila, tudo bem? É você, Camila. É, com a Camila. Camila, foi liberado para a gente 4 livros, né? Aqui também. Ao finalizar a leitura... não, essa coisa... Depois eu não consigo ouvir. Não consegue ouvir? Pode falar. Eu estou falando, foram liberados 4 livros, não foi? Vocês deram alternativa de 4 livros para a gente, ok? A gente tem que seguir a demanda das 4 leituras ou vocês vão enviar outro para uma leitura específica para contar no BI? Fora esses. Professora, é sempre sugestões, tá bom? Fizemos aí um compilado de algumas obras referentes aos anos finais e o ensino médio, como forma de sugestão e para acelerar aí o trabalho de vocês, no sentido assim, já antecipar essa escolha, nós enviamos, mas vocês têm toda a liberdade do universo para fazer a escolha do livro, tá bom? Então tá bom. Utilizar outro livro sem problema algum. Até porque nós temos aí um acervo, por enquanto, de 100 livros, né? E logo, nós vamos aí atingir, né, logo assim, né, até o final do ano. A ideia é que a gente faça a leitura e quanto mais livros, melhor. E aí, a Seduc, já pensando nisso, ela já está se mobilizando para ter novos livros aí a partir de agosto na plataforma Leia São Paulo, justamente por isso. Porque os professores, né, os estudantes, eles estão fazendo a leitura contínua. Então, assim, a ideia é que esgote mesmo os 100 títulos aí da plataforma Leia São Paulo. Então, assim, se hoje esse estudante da escola X lê esse determinado livro, da escola Y outro, na outra semana eles estão trocando. Entendeu? Estão lendo aquele que a escola
do outro bairro leu e que a escola central estava ainda projetando para fazer a leitura. Então, a ideia é essa, tá bom? São sempre sugestões, ok? A partir de agosto, continua o documento orientador, serão novas sugestões, mas o professor tem autonomia, tá bom? O que não pode acontecer é passar a semana e não ter a leitura na escola, tá bom? Eu estar dentro de uma sala de aula e não fazer o uso da plataforma Leia São Paulo na minha aula de Leia, tá? Isso não pode acontecer, a não ser que aconteceu aí uma situação emergencial, acabou a internet na escola, teve um apagão, alguma coisa, né, força maior, e aí vocês não conseguiram realizar a leitura, tudo bem. Mas a ideia é que esse aluno fique lendo continuamente, tá bom? Seja em sala de aula, seja fora da sala de aula. Porque mesmo a leitura fora da sala de aula é contabilizada, mesmo no celular do estudante, tá bom? É que nós não vamos recomendar que em sala seja assim, porque daí foge um pouco daquela ideia de estar na sala fazendo uma atividade mesmo de leitura com o professor. Mas o estudante tem autonomia também para fazer a leitura fora da escola. Deve fazer, tá bom? Tem diretorias aí que os estudantes já estão quase fechando aí a leitura. Amiga, minha obras, questão é a seguinte. São muito, estudante muito leitor. Então, assim, é contínuo mesmo, não tem problema algum. Tá? Só sugestões. E aí a pergunta vai de encontro também disso que, ao finalizar a leitura, os alunos precisam devolver para contabilizar no BI ou conta mesmo assim? Porque essa é uma preocupação. Quando o aluno fez a leitura, totalizou 100%, automaticamente verde no BI. Bom, ele tem que devolver esse livro justamente para ele fazer novos empréstimos, senão esse livro fica atrapalhando dele ter novos empréstimos. Porque ele segura, não são 3 obras simultâneas por vez? Aí eu tenho um livro que eu já finalizei e vou deixar ele na minha estante, lá no meu clube de leitura, atrapalhando a minha vida, né, de novas leituras. Então, por isso que a gente pede para que esse estudante faça a devolução, para que ele sempre esteja espaço ali na estantezinha dele, virtual, para novas leituras, tá bom? Só nisso. Ah, meu livro expirou. Meu estudante estava lendo o livro, passou os 30 dias. Como era um livro de 400 páginas, ele não conseguiu terminar durante o mês. Aí, acabou expirando a obra. Vai lá e faz o empréstimo novamente, tá bom? Isso não vai atrapalhar também o verde do BI. Porque o verde do BI é apenas quando conclui a obra, tá bom? Tem a questão de contar os minutos, a obra iniciada, mas o que vai impactar o verde no BI, a gente está pensando agora em dados do BI, né? Não estou pensando tanto na aprendizagem. Então, se eu pensar no BI, na meta verde do BI, então já digo para vocês, é obra concluída, tá? Por isso que eu coloquei lá o Canva, né, o card que eu montei, livros concluídos. Esse é o nosso verde do BI. Só que assim, eu não posso obrigar o meu estudante a ler um livro por semana, porque nem eu, como PEC, não consigo ler, não tenho tempo de ler um livro na semana. Vocês, como professores, acreditam também na correria. Não consigo. Como que eu vou pedir para o meu estudante de 12 anos fazer a leitura de um livro por semana? É impossível. Mas aí, esse aluno, ele não terminou essa semana, mas na próxima semana ele vai conseguir concluir. Bom, porque daí, de repente, é um livro que foi possível. E assim vai se organizando aí na escola. Bom, a turma do 6º ano A estão lendo esse livro. Do 7º ano A estão lendo um outro livro. E aí, um vai ajudando a equilibrar o BI, se a gente pensar em BI, tá? E a aprendizagem aí é com vocês, no sentido, assim, de promover aí projetos. Eu sei de escolas, vou citar o Nazira, que realizou um projeto brilhante aí, pensando no livro Ninguém é Igual a Ninguém, sei também de outros projetos. Então, é isso. Vocês vão se organizando aí. Gostaria de saber se haverá um livro por turno ou teremos que usar as opções dadas anteriormente, que entra, né, vai de encontro essa pergunta da professora. A obra, sim, é um livro por bimestre, é a meta, mas nós vamos continuando a leitura. E aí vocês pode usar a sugestão? Pode. Eu sou uma professora que eu fiz lá análise, estou também lendo livros, porque também tem o ranking dos professores, se vocês analisarem lá. E eu quero ler com os meus estudantes esse livro porque vai de encontro com o projeto que a minha escola está elaborando. Quem vai proibir vocês? Nem eu, nem Feder, nem Seduc, nem Rosemilda, ninguém vai proibir vocês. Vocês têm toda a autonomia do mundo para fazer a leitura desse livro. Às vezes é cobrado um acesso semanalmente. Isso eu acredito que é do Leia, essa pergunta? Se for isso, o acesso tem que ser mesmo. Vocês vão acessando, esse estudante vai estar fazendo a leitura, né? Ele está ali no processo de leitura para concluir o livro, tá bom?
Então, é importante esse engajamento, esse hábito de leitura está sendo... Vocês percebem? Se a gente pensar agora na aprendizagem, que é o mais importante de tudo, né? Não é o BI, mas a aprendizagem. Vocês percebem que esses alunos estão criando a rotina, o hábito de ler? Isso é muito rico. Né? Então, eles estão começando a compreender que por semana eles têm que ler tantas páginas. Né? Na escola particular, sempre como foi cobrado isso? Né? Da leitura, do livro do bimestre, e agora nós temos isso na escola pública. Então, isso é rico, não vamos deixar que se perca, tá bom? E o BI, como sempre fala, é consequência. O BI é uma consequência do bom trabalho do professor, e vocês estão de parabéns. Camila, com relação à leitura de outros livros, esses devem ser lidos dentro do prazo de finalização do bimestre? Isso prejudica o vida da escola? Aí, agora é uma questão complicada, complexa. Sim, eu tenho que ler o livro durante o bimestre, exato, tá bom? Terminou o bimestre, aquele aluno está zerado, não leu nenhuma obra no primeiro bimestre, não leu nenhuma obra no segundo bimestre, esse aluno é busca ativa emergencial, já está na UTI, já. Corre. Aí sim entra o professor de leitura auxiliando, entra outros profissionais aí, professor de geografia, professor de história, coloca todo mundo para ajudar, para fazer essa repescagem e entender. Também assim, não é para sufocar o aluno. Por que você não leu, meu Deus do céu? Não é nesse sentido. É entender o que aconteceu com esse aluno. Por que ele não se engajou? Por que ele está ali? Então, na aula do Leia, ele fica sem fazer nada? Porque é isso que eu subentendo. Tá todos os alunos lendo e aquele aluninho está fazendo o quê nessa hora do Leia? Porque ele não concluiu nem o livro, nem do primeiro bimestre. A gente está encerrando o mês de junho, está encerrando o semestre, ele está zerado. Alguma coisa tem. Ele é faltoso? Ah, ele sabe de licença de saúde? O que aconteceu com esse estudante? Aí vocês vão fazer uma análise aí, entender o que está acontecendo com esse estudante específico e vão pensar em estratégias para atingir essa criança. Eu, enquanto estava na sala de aula, o meu foco sempre foi aqueles aluninhos peraltas, né, que é os mais, né, tumultuavam, ou os que tinham maior dificuldade na aprendizagem, esse sempre foi o meu foco na sala de aula. E tem que ser os de vocês, porque aqueles que vão, né, que já são experts, já são leitores, já estão caminhando. Né? Não vou dizer que seja o ideal também, mas eu tinha essa estratégia. Né? E às vezes também, eles até falavam, eles falavam para mim, professora, você acaba focando mais nos que têm dificuldade, né? A gente você deixa de lado. Não vou dizer que seja o ideal também, mas vamos pensar nesse momento que a gente tem que resgatar esse aluninho. Porque eu tenho uma sala com 30 alunos, eu tenho 28 leitores. 28 alunos que já entenderam a plataforma Leia São Paulo e já estão engajados na leitura. São 2 que eu preciso correr atrás, são 2 que estão em situação crítica. Né? Então, esses 2 que vocês vão buscar em uma ação. Simples assim, tá bom? Mas, Fernanda, uma dúvida. Tem um aluno que veio de outra escola no fim de maio e não realizou redação de maio. Já estamos em junho. Já repliquei a redação como esse aluno realizará a redação de maio? Eu acho que eu respondi a professora, que é o seguinte, ó, se você ampliar o prazo, não sei se você chegou a ver aqui, ampliar o prazo, é para aparecer para esse estudante. Por quê? Porque esse estudante ele já está na turma, já está tudo bonitinho, né? A não ser que, assim, foi muito recente a vinda dele. Mas se não é recente, já deu uns 10 dias que ele está na escola, assim que o professor ampliar o prazo, já é para aparecer para ele. Aí eu vou pedir a gentileza, caso você amplie e não apareça para o estudante, entrar em contato comigo no particular, por favor, tá? Porque daí é um problema que eu tenho que sinalizar para São Paulo, né? Que não está sendo atendido como foi esclarecido para a gente, tá bom? Fernanda, então será publicada a mesma redação, mas com as correções, é isso? Isso, eu também aqui coloquei aqui no chat, que é o seguinte, é exatamente essa ideia, né? É a mesma ideia do primeiro bimestre, que eu publico a redação para que o estudante ele tenha a oportunidade de melhorar o texto dele, tá? Republico a mesma redação. Lembrando que o professor tem autonomia, caso ele não queira publicar a mesma, eu não posso obrigar. O professor ele pode colocar a outra, né, que está disponível também lá no modelo do gerenciador de tarefas, ou até mesmo publicar uma outra de autoria dele que ele ache pertinente ali para a turma dele, tá bom? Mas aproveitando essa fala da Fernanda, hoje eu estava no período da manhã na escola e os professores parabenizaram nessa ação da Fernanda,
porque facilitou muito o trabalho deles lá em sala de aula, visando aí que são plataforma Leia São Paulo, plataforma Redação e Tarefa, né? Então, são 3 plataformas que o professor de português gerencia. Então, assim, eles estão muito gratos aí pela orientação, né, DE. Outra pergunta aqui. Mas sempre deverão devolver o livro ao finalizar para contabilizar no BIC? Sempre devolve o livro. Sabe por quê? Como eu já disse, tem que deixar espaço para novos livros. Senão aquele livro, apesar que quando der os 30 dias, ele vai ser expirado. Isso aí é automático. Porque a plataforma ela já pensou que poderia acontecer isso. Esse aluno deixar um livro lá esquecido e deixar ali o espacinho dele sendo utilizado sem que tivesse uma nova leitura. Então, assim, se esse aluno fechar o livro e devolver, perfeito, é o ideal. Caso ele esqueça, 30 dias, automaticamente o sistema vai expirar, tá bom? Mas é importante sim que ele possa fazer novos empréstimos. Posso dar uma olhada rapidinho? Pessoal, a nossa reunião já passou de 1 hora, né? É 1h18 já de reunião. Então, nós estamos esclarecendo as dúvidas que, assim, eu acho... É bom a gente ter esse momento de troca, mas é para a gente não prender o pessoal que agora tem aula, que tem outro compromisso. Assinou a lista de presença, tá aqui no chat, tá bom? Assinou a lista de presença, pode já sair. A gente agradece a participação de vocês estarem aqui com a gente. Eu sei que muitas informações já estavam, a gente já enviou para o boletim, para o documento orientador, só que a nossa rede ela é muito grande, não são todas as pessoas que estão com acesso fácil ao boletim, não são todas as pessoas que, né, às vezes na correria mesmo, né, conseguem assimilar todas as informações, tá bom? Então, eu sei que para algumas pessoas já, né, estava claro isso. No entanto, a gente precisa fazer essa live para que a nossa comunicação seja 100% efetiva, tá? Então, a gente agradece aí quem quiser sair, pode sair, e para a gente terminar de responder as pessoas que estão com dúvidas, tá? Estou com 2 perguntas, daí também já finalizei a minha parte, de acordo com o chat, que com relação à quantidade mínima de estudantes que devem ler o livro. Assim, se eu tenho uma sala lá com 25 alunos, 11 alunos fez a leitura, então já tenho a minha meta BI já estabelecida ali em verde no BI. Tem um número X, mas assim, não vamos nos preocupar a isso, tá? É um número sempre bem menor do que o valor do que pensando na totalidade de uma turma, mas é importante que vocês busquem sempre o máximo, tá bom? Assim, se são 25 alunos, tem que ter pelo menos aí 20 alunos fazendo a leitura, né, desse livro concluído, né, com a leitura concluída. Mas vamos buscar sempre o máximo, porque a gente tem que entender que aquele estudante ali, 1, 2, 3, 4, que não estão participando, deve ter um motivo, né, e aí vocês têm que investigar, tá bom? Lógico, se a aluno faltou, se a aluno de licença médica, né, perfeito, a gente já sabe já a causa, então vamos trabalhar na estratégia. Mas se é um estudante que está frequente, ele vem em todas as aulas e não está participando, por que será? Né? Então é importante que vocês investiguem o caso desse estudante, tá bom? E peça para esse professor de sala de leitura a colaboração, porque eles já foram orientados quanto a isso. Então o professor de sala de leitura pode colaborar nesse sentido. Como? Ele vai trazer esse estudante para o espaço da sala de leitura e eles vão fazer a leitura ali com ele, tá bom? É que o professor, em sala de aula, possa dar sequência, né, nas outras atividades. A direção já finalizou alguma obra dentro do bimestre, porém iniciou outro e não deu tempo de finalizar, vai ter vai ser prejudicial aí ao BI, a meta é um livro, ok? Então vai estar em aberto. Não vai, assim, atrapalhar porque ele já concluiu a meta, tá bom? Do livro bimestral. O que vai acontecer é que é importante que ele faça a conclusão, e aí esse livro já vai ser contabilizado para o próximo trimestre, tá? Obviamente que dele vai ler mais livros, mas assim, problema não há, porque não pode, o mais não, o impacto no BI com relação ao lei é sempre o menos, tá? O não ter acessado pelo menos uma obra e ao final do segundo trimestre 2 obras. É isso. Bom, da minha parte, encerro minha fala. Certo. E mais uma pessoa que levantou, acho que é a Cléo, gostaria de falar. Eu vou responder rapidinho o chat, Cléo, se você quiser abrir o microfone. Ó, Fernando, o professor pode publicar as redações das turmas em semanas diferentes para corrigir em semanas alternadas e assim contabilizar no BI? Rosimara, pode, mas aí precisa ser uma estratégia que bem pensada,
para agora em junho, você fala, né? Em junho é mais tranquilo, se for a mesma redação, é mais tranquilo de fazer isso, né? Agora, vamos imaginar lá no terceiro bimestre, é um pouquinho mais complicado, porque é um novo gênero, uma nova temática, tem que trabalhar essa aula. Aí tem que ser feito de uma maneira muito bem, assim, pensada para não descobrir o pedagógico, tá bom? Para que o aluno consiga ter uma qualidade ali de produção. Mas pode sim, né? Eu até entendi a sua estratégia, eu acho que vale a pena, se cabe na escola de vocês, vale a pena vocês fazerem sim, né? Pode sim, tá? Desde que feche, né, dentro do bimestre. E aí a Cleo que levantou a mão, gostaria de falar, Cleo? Cleo Costa. Não sei se ela tá... Vai lá. Não. Oi, Fê. Oi. Fê, é a Cleo. Oi, Cleo, tudo bem? Oi. Eu vim aqui com o microfone, Fê. Então, a pergunta, a Camila, ela já respondeu. Porque Tá a bom. informação anterior era assim, que se o aluno, ele lesse o livro que foi indicado e ele quisesse ler mais livros, e ele não terminasse aquele segundo, terceiro ou quarto livro, ele prejudicaria o BI da escola, entendeu? Por quê? Porque se ele não terminasse esse livro dentro do bimestre, ele teria que, então, ele vai ler, lógico, graças a Deus ele está lendo, que legal. Só que ele aí emprestaria o livro pelo CMSP, não emprestaria pelo CMSP Web. Ele empresta fora, para ele não prejudicar aí, porque ele teria que ler, então, o segundo e o terceiro livro no prazo do bimestre. Mas ela já respondeu. Era essa orientação anterior, né, Camila? Mas aí mudou de acordo com, né, com o que foi percebido durante o processo. Mas lá no início tinha sido falado isso mesmo, mas mudou durante o processo. Gente, eu acho que ninguém tem. Eu acho que é isso, né, pessoal? Então a gente agradece Gratidão a todos. pelo nosso momento, firme e forte aqui, ou semanalmente ou quinzenalmente. Algumas semanas a gente não consegue por conta, né, das demandas. Mas uma boa semana para vocês. Dúvidas, entre em contato. A gente demora às vezes um pouquinho para responder por conta que a gente está ou em formação, está em escola, mas a gente responde, tá bom? Então, bom descanso a todos. Bom descanso não, né? Tem bastante dia de trabalho, bastante hora de trabalho ainda, mas uma boa tarde para vocês. Tchau, gente. Obrigada a todos. Caraca.